Olá, tudo bem? Eu tenho um convite para te fazer. Venha participar conosco de um movimento de estudo da lição da Escola Sabatina. Durante todo esse trimestre, nós temos novidades para você. Entre aqui na página adventistas.org, acesse o banner que tem o estudo da lição desta semana. Lá você vai encontrar muitos materiais. Vai encontrar textos, PowerPoint, o próprio estudo da lição e o informativo das missões. Se você é professor, tem lá o auxiliar. Se você é estudante, você também pode postar as suas dúvidas e nós iremos te responder. Olha aí o espaço para você postar as dúvidas. E se você acessou a lição, viu, leu, gostou do conteúdo, você também pode postar no Facebook ou no Twitter usando a hashtag LesADV. Participe conosco e acompanhe agora o estudo da lição com o pastor Edson Schock. Ele tem um convidado especial. Olá, queridos amigos, bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos em uma nova lição, estamos em um novo trimestre, temos novos convidados, enfim, um novo tema para estudar. Já quero adiantar o tema da lição, o ensino de Jesus, os ensinos de Jesus. Acho que vai ser uma lição que vai enriquecer nos conhecimentos acerca do que Jesus ensinava e também acerca da palavra de Deus. Eu queria apresentar logo nossos convidados. Está conosco o Dr. Adolfo Soares, que é professor de teologia na Universidade de UNASP aqui em São Paulo. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Também está conosco, e é um privilégio ter, o autor da lição da Escola Sabatina desse trimestre. Quem escreveu esta lição está conosco aqui para comentar diretamente aqui em nosso meio, o Dr. Carlos Steger. Bem-vindo, Dr. Carlos Steger. Muito obrigado pelo convite. É um prazer para mim. O Dr. Carlos Steger é o diretor do programa de teologia da Universidade de Argentina, a UAP. Vamos agora fazer uma oração para que Deus abençoe esse momento especial. Vocês têm em sua lição um compromisso para poder preencher. E aí diz, pela graça de Deus estudarei a minha Bíblia e a lição todos os dias. Assine esse compromisso para que Deus possa levar a você a ter uma experiência diária com o Senhor. Vamos a pedir a bênção de Deus sobre este programa. Pastor Adolfo. Nosso querido Pai, muito obrigado por esse momento. Pedimos a Tua direção para o estudo da Tua palavra, para conhecer melhor a Tua vontade e para fazê-la. Em nome de Jesus. Amém. Certa vez um pai, seu filho e um amigo do filho decidiram fazer um passeio de barco na costa do Oceano Pacífico. De repente, uma tempestade fortíssima bloqueou-lhes a possibilidade de voltarem à terra firme. As ondas eram tão altas que mesmo o pai, um marinheiro experiente, não conseguia manter o barco em pé, de modo que este emborcou e os três foram lançados ao mar. Então o pai conseguiu apanhar uma corda, assegurando aí no barco, enquanto percebia que seu filho, o amigo do filho estavam se afogando. E ali, naquela hora, teve que tomar uma decisão, a decisão mais difícil de sua vida. A qual dos dois rapazes deveria jogar a outra ponta da corda? Tinha poucos segundos para decidir, mas sabendo que o seu filho era um seguidor de Jesus e o amigo dele não era, então a grande agonia, finalmente ele gritou: "Filho, eu te amo." E jogou a corda na direção do amigo do filho. Enquanto salvava o rapaz, o filho foi tragado literalmente pelas águas bravas do Pacífico. Para não mais ser finalmente encontrado, infelizmente, o pai sabia que o seu filho entraria na eternidade com Jesus. Ele não podia nem pensar em deixar o amigo de seu filho perecer sem conhecer o Salvador. E foi isso que aconteceu depois. Jesus fez a mesma coisa com cada um de nós. Quão maravilhoso é o amor de Deus. Ele fez o sacrifício, ele mesmo enviou seu filho para que morrera por cada um de nós. E o tema da lição desta semana tem que ver exatamente com isso. Conhecer o maravilhoso amor do Pai, nosso Pai Celestial, como é chamado na palavra de Deus. O foco da lição desta semana tem que ver exatamente com isso. E o foco da lição é compreender, saber o que Jesus ensinou sobre nosso Pai e sobre seu infinito amor por cada um de nós. Analisaremos também a estreita relação do Pai
como o Filho e com o Espírito Santo. Nessa parte central da compreensão, nós vamos analisar apenas 2 assuntos. Captem bem, a natureza do Pai. E, em segundo lugar, nós falaremos um pouquinho sobre o assunto relacionado com o caráter do Pai. E já vamos entrar diretamente na nossa primeira pergunta. O título do Pai começou a ser aplicado a Deus do Novo Testamento e algumas poucas vezes no Antigo Testamento. Quem é o Pai? E qual é a relação que Jesus tem com o Pai e o Espírito Santo com o Pai? Pastor Adolfo. Deus como Pai no Antigo Testamento é apresentado de modo muito claro, embora poucas vezes. De fato, mais vezes aparece Deus como Pai no Novo Testamento. Mas se nós pegarmos, por exemplo, Êxodo capítulo 34, versículo 6, diz assim: passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. Quem é o Pai? O Pai é um Deus presente, um Deus que tem bondade, um Deus que é compassivo, um Deus que planejou a nossa redenção. Então, a perspectiva do Pai no Antigo Testamento, na Bíblia como um todo, é de alguém amoroso, de alguém bondoso. Agora, como é que ele se relaciona com Jesus Cristo? Jesus Cristo é apresentado na Bíblia como o Filho de Deus, ou seja, há uma proximidade muito grande em relacionamento entre o Pai e o Filho, e diversas vezes o Pai, o Filho e o Espírito Santo são apresentados juntos, né? Embora eles sejam, cada um tenha a sua característica, eles são apresentados como a divindade, a trindade, eles são um Deus triuno. A proximidade então entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é muito grande. Então, é uma imagem de Pai, Filho, Dr. Steger, aí, por que existe essa imagem? É só para uma forma didática de conhecer do que nós conhecemos, né? Que existe Pai, Filho entre nós. Será que eles também têm essa mesma relação? Eu acho que Jesus Cristo escolheu a figura do Pai para enfatizar a relação íntima que Deus quer ter com cada um de nós, seus filhos. Deus tem muitos nomes na Bíblia. E ainda que no Antigo Testamento Pai é um deles, mas é usado poucas vezes, Jesus toma esse nome e o hace o principal, tanto que aparece mais de 130 vezes em boca de Jesus nos evangelhos, para mostrar essa cercania, que o Pai está perto de nós, com o mesmo interesse amoroso que tem um pai humano com seus filhos. Uhum. Agora, falando um pouco do caráter do Pai, alguns tinham um conceito errado do caráter de Deus, Pai, como um Deus severo, em contraste com a bondade de Jesus, como isso está expressado mais ou menos na palavra de Deus. Como respondeu Jesus à inquietação de Felipe, por exemplo, de querer saber mais do Pai? Antes de entrar nessa questão do Felipe, eu queria dizer o seguinte: esse negócio de pensar de que o Deus do Antigo Testamento é severo e o do Novo é bondoso, ele não é evidente na Bíblia. Há diversos textos que mostram a bondade do Pai. Eu estou aqui lembrando, por exemplo, de Gênesis. Gênesis, logo no início, na entrada do pecado, o que nós percebemos é Deus, o Pai, indo atrás do casal pecador. E me chama muita atenção o texto de Gênesis capítulo 3, versículo 21. Eu quero ler aqui rapidinho. Esse texto diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Se percebe que em todo o relato, a reação de Deus Pai é uma reação de bondade. E esse texto é impressionante porque Deus poderia ter optado por dar um sermão, for fazer um apelo assim forte, mas Deus preferiu uma ação de bondade, sabendo da fragilidade agora do corpo, pela entrada do pecado, em vez de um discurso, em vez de uma palestra, de um sermão de apelação, Deus age com bondade. Então, quando o Filipe pergunta para Jesus Cristo, mostra-nos o Pai, João capítulo 14, versículo 8, a resposta de Jesus no verso 9 diz assim:
Quem vê a mim, vê o Pai. Duas coisas são claras aí. Primeiro, a unidade entre o Pai e o Filho. Mas também fica muito evidente o seguinte, Felipe, a mesma bondade, a mesma simpatia, o mesmo cuidado que você vê em mim, também você vê no Pai. E, sem dúvida, que a maior expressão que nós podemos encontrar na palavra de Deus, da bondade de Deus, é que deu seu Filho, né? Isso é o que está expressamente claro aí no livro de Lucas, de João, capítulo 3, deu seu Filho amado, Jesus Cristo. ¿No fue así, doctor Carlos? Sí, ese pasaje es extraordinario, porque ali fala do amor de Deus, o Pai, que amou tanto a nós que deu seu único Filho, Jesus Cristo, para salvar-nos. E Jesus Cristo sempre enfatizou essa característica, essa característica essencial de Deus Pai, que é su amor. E agora, há uma parábola na Bíblia que é o filho pródigo, né? O filho pródigo parece que era aquela figura que vai embora e que agora Deus quer trazer para dentro de novo. O que representa isso? Que nos diz isso acerca do Pai? A parábola do filho pródigo, que na verdade é a parábola do Pai amoroso, né? Porque o que se destaca na parábola é o Pai. Essa parábola de Lucas representa exatamente a bondade e o amor do Pai. O pai deixa o filho em liberdade para experimentar o mundo, mas aguarda o filho com ansiedade. Quando o filho retorna, o pai demonstra o amor ao filho e o impede, inclusive, de exercer o controle das coisas, de pagar pelo que o pai está fazendo. Claro, porque ele queria ser um servo, né? Só quero estar aqui como um servo. Exatamente. Agora, veja a estratégia do filho. O filho pensava assim, eu arruinei a vida do meu pai, gastei metade da herança, eu preciso pagar tudo o que eu gastei. Então ele veio com o discurso pronto. Pai, me faça um jornaleiro. Qual que era a ideia do filho? Eu vou juntar o dinheiro e até o resto da vida, pelo menos alguma coisa eu pago. Uma boa intenção. Mas o pai que representa a Deus diz, filho, você não será um trabalhador, você será meu filho. Ou seja, nada do que possamos fazer vai recompensar o investimento infinito do amor de Deus em nosso favor. E é lindo porque ele foi restaurado. A roupa que ele recebeu é símbolo de restauração e dignidade. E aí a autoridade que ele de novo teve na casa é representada por um anel que ele recebeu. E as sandálias novas que ele recebeu é representada também pela liberdade que ele teve na casa. Não foi um escravo, um servo, ele foi um filho. Na casa retornou a seu nível de filho, né? Esse é o grande chamado que Deus faz com cada um de nós. Doutor Steger, então, essa é uma imagem maravilhosa, né? A figura do pai aqui na parábola do filho pródigo. Exatamente. E essa imagem do pai que está presente nos 4 evangelhos constantemente na boca de Jesus é tão forte que por isso eu escolhi esse como o tema para começar todo este trimestre de estudo. A apresentação do Deus, nosso Pai. E nós vamos então agora saber como aplicar essas coisas, esse tema maravilhoso desta semana na vida prática do dia a dia de cada um de nós. Que coisas nós podemos levar para nossos dia a dia? Eu queria até que apareça aí na tela essa palavra, o cuidado dispensado pelos céus. Não há em nossa vida nada que Deus não possa nem queira resolver. Alguns acham que Deus não quer todas as coisas. Deus quer resolver, quer curar, quer proteger. Mas nem sempre aquilo que nós esperamos é o que Deus prefere para cada um de nós. E às vezes algumas pessoas acham que Deus não está agindo na minha vida, parece que Deus está esquecido de mim. Acontece isso, doutor Steger? Mas isso é por a nossa perspectiva humana. Sim. Mas sempre
aquela passagem de Romanos 8:28, que aqueles que amam a Deus, tudo finalmente é para seu bem. É que temos duas perspectivas, a perspectiva de Deus e a perspectiva humana. Mas a perspectiva de Deus sempre é melhor para todos nós. Às vezes uma doença, Ele permite para que nós possamos estar mais perto dEle. Enfim, Deus sabe agir na história de cada um de nós da melhor maneira. Em segundo lugar, o que posso fazer para experimentar o amor do Pai? É um assunto que muitos, talvez que tem um pai terreno, tem problemas com seu pai original, seu pai que está em sua casa. Mas como eu posso ter boas relações com nosso Pai Celestial que está no céu? De certo modo, é muito simples. Assim como nós, para investir numa amizade, num relacionamento terreno, gastamos tempo com a pessoa, dedicando tempo e, dependendo do relacionamento, o melhor do nosso tempo, de igual modo, quando nós tratamos do amor do Pai, precisamos dedicar tempo a Ele. Tempo significa comunhão, significa intimidade, significa tempo em oração, significa um momento em estudo da palavra. Não há como desfrutar do amor do Pai se nós não dedicamos tempo a esse Pai. Então, o nosso desafio é usar a nossa liberdade para escolher, gastar e dedicar tempo a esse Pai que está esperando por todos nós. E esse Pai está disponível sempre, né? Graças a Deus. Vamos agora à última parte, nosso esposo, para saber como nós podemos, agora na vida prática, exercer nossa liberdade para ser abençoados por o tema desta semana. Você conhece alguém que tem dificuldades em amar a Deus ou dificuldades em confiar em Deus como Pai? Provavelmente a única referência de pai que ele conheceu não foi o ideal. Não se comportou como um pai verdadeiro, um pai deve se comportar. Ore por essa pessoa. Mostre simpatia e apreço genuíno por essa pessoa. Você pode ser o único meio para que essa pessoa conheça o amor de Deus e possa ser salvo por Ele. Nessa semana, manifeste um ato de bondade com alguma pessoa, já seja um vizinho, um parente ou alguma pessoa que está precisando urgentemente conhecer o amor do Pai. Então, você há de aproximar-se dessa pessoa como uma pessoa que foi o originador da vida e como autor do amor, e na realidade será um reencontro da criatura com Deus, e Deus pode fazer com aquela pessoa esse milagre. Mas tem instrumentos, pontes. Você pode ser um ponte de aproximar uma pessoa do amor do Pai. Pensou em uma pessoa? Ore por essa pessoa. Junte-se nesse momento conosco e nós vamos orar para que Deus possa utilizar você para ser um meio para aproximar uma criatura distanciada de Deus, para aproximá-la do amor de Deus. Deus já está disponível, Deus já está disposto, Deus quer agir, mas você pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque o amor do Pai mostrado na lição desta semana nos demonstra que nunca há limites, nunca Ele está ausente, sempre se preocupa, Ele sempre agiu na história de forma maravilhosa e Ele pode actuar agora também. Nos ajuda, Senhor, a ser instrumentos para aproximar alguma pessoa perto de Ti nessa semana. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.